sem sentir a presença dele, se você quiser. Se você quiser sair daqui vazio, você vai sair. Mas se você quiser sair daqui cheio, você vai sair daqui cheio. Amém? Você pode ficar de pé nessa noite? A palavra de quinta-feira passada foi sobre a mulher do azeite, a viúva do azeite. E eu deixei bem claro para os irmãos, expressei bem clara a palavra, que o milagre daquela mulher não estava nem nas vasilhas que foram cheias e nem na botija que carregava o azeite. Sim, meu Deus. A transferência do milagre estava no fio do azeite. Eu deixei claro para a igreja que o milagre estava no fio do azeite. O milagre estava no derramar naquelas vasilhas. Não foi isso, igreja? Então nessa noite não é diferente. O derramar do azeite nessa noite é sobrenatural. Se você sair daqui nessa noite sem sentir a presença de Deus, é porque você vai querer, não é porque o Espírito Santo de Deus não está neste lugar. Em Ezequiel 37 nós deixamos claro também que o vale de ossos secos estavam sequíssimos, mas Deus andou com o profeta Ezequiel naquele vale e todos os ossos se juntaram e viveram para a glória de Deus e se formaram um grande exército. Amém? Então nessa noite não é diferente. Você fica ligado no Senhor até o final desse culto, que Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Eu quero convidar a pastora Luzia nessa noite. Ela estará olhando para o pleitor dessa noite, que é o meu neto, e que ontem completou 18 anos para a glória do Senhor. Amém? Que Deus venha falar nessa noite no seu coração. Que o seu coração nessa noite seja receptivo a ouvir a voz de Deus. Você não vai ouvir a voz do Eric, mas você vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus nessa noite. Amém? Pode subir aqui, Eric, no altar. Pastora Luzia vai estar orando por você, para que você possa ser usado por Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Pode estender suas mãos aqui para frente. Vamos apresentar a vida do nosso irmão nas mãos do Senhor, já crendo que Ele está nas mãos de Deus, mas que nessa noite Ele vai ser boca do Senhor para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar aqui, meu Deus, a vida do preletor nessa noite. Meu Deus, a qual o Senhor separou para que nessa noite profética seja a boca do Senhor aos nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que, Pai, não permita nenhuma retaliação sobre a vida dele, nem sobre a família dele. Eu peço ao Senhor que, no nome de Jesus, cada palavra que o Senhor colocou, Pai, na mente, no coração dele nessa noite, que possa vir sobre nós e que nós possamos, ó Pai, receber este alimento a qual o Senhor colocou, meu Deus, nas mãos dele, e que possamos ser tocados, transformados através da vida do seu Senhor. Eu peço ao Senhor, meu Deus, use os lábios dele de forma sobrenatural, assim como o Senhor tem usado. E prepara o nosso coração, porque o profeta já está preparado. Mas a terra que somos nós, ó Deus, que temos que estar preparados para receber, meu Deus, aquilo que vai vir do trono da glória do Senhor. Meu Deus, porque eu já posso sentir, meu Deus, a essência do Senhor. E eu vejo o toque do Espírito Santo do Senhor sobre essa vida. Nos enche, meu Pai, nessa noite, ó Pai. E dá a Ele cada dia mais, ó Senhor, virtude, meu Deus, para que Ele possa ir, Senhor, e levar o teu índio, ó Pai, aos quatro cantos dessa terra, onde Ele foi chamado, com autoridade, ó Deus, com autoridade que o Senhor colocou sobre a vida dele, é que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, levante a sua mão e dê um brado de salva de palmas ao Senhor, glorificando o nome dele, em nome de Jesus Cristo. Amém? Cumprimento a Santa Amada Igreja com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com o Senhor nessa noite, igreja? Gostaria de primeiramente agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar na casa do Senhor mais uma noite. Igreja, Deus tem me abençoado poderosamente essa semana. Foi uma semana muito especial na minha vida.
Porque, como minha avó disse, essa semana foi meu aniversário na terça-feira, fiz meus 18 anos sonhado finalmente. E pra ser sincero, igreja, fazer 18 anos é bom, mas também é meio chato, viu? Porque a frase que eu mais ouvi não foi feliz aniversário. A frase que eu mais ouvi foi: Eric, já pode ser preso. Mas me falaram tanto isso que eu já achei que era meia-noite apareceu o cara da Polícia Federal na minha porta me buscando. Mas eu, como foi uma semana abençoada, Deus me presenteou com essa oportunidade de estar aqui nessa noite com os irmãos, fazendo aquilo que eu mais gosto de fazer, que é pregar a palavra do Senhor. E eu estar aqui nessa noite, igreja, é confirmação do propósito de Deus na minha vida. Porque eu tenho certeza que Deus vai me levar a lugares que eu nunca imaginei que eu ia chegar para pegar a palavra do Senhor, que é o que eu vou fazer. Bom, quando minha mãe me falou o tema dessa campanha, eu realmente fiquei meio confuso do que eu faço. A igreja pode se sentar, inclusive. Eu realmente fiquei meio confuso do que escolher, porque histórias proféticas tem muitas. É só vocês olharem os profetas que tem. Elias, Samuel. São muitas opções. Então eu fiz meu devocional com o Senhor e falei: Deus, o que tu queres que eu fale, Senhor? Então Deus falou: fala aquilo que tu mais gosta de falar, filho. Então Deus me lembrou da minha história favorita da Bíblia, a história de José do Egito. Então eu gostaria de convidar a igreja nessa noite a abrir a Bíblia de vocês em Gênesis 37. Gênesis 37, versículo 5. Aleluia! Deus está aqui nessa noite, igreja. A presença dele é real. É forte. Glória a Deus, aleluia. Gênesis 37, versículo 5. Quem achou diz amém. Amém. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso aborreceu ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estavam desatando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levanta, também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Amém? Só até aqui. Igreja, para falar da história de José, eu não posso começar falando só sobre José. Eu tenho que falar sobre a família dele. Porque José, ele vem de uma linhagem que já é abençoada do Senhor desde a origem. Tudo começa lá em Abraão. Abraão dispensa comentários, um homem muito famoso da Bíblia, muito conhecido. Mas, igreja, eu não consigo passar batido na história de Abraão. Vamos fazer um pequeno resumo aqui. Abraão era um homem de fé, fiel ao Senhor, que acreditava em Deus. E Abraão, ele tinha um sonho, que era ter um filho com a mulher que ele mais amava, que era Sarai, Sara para os íntimos. Porém, Sara, ela era estéril. Ela não poderia dar o filho que ele tanto sonhava. Porém, na sua juventude, apareceram 3 anjos a Abraão que disseram que ele iria ter um filho que ele tanto sonhava. Então Abraão, a vida dele inteira, seguiu firme com fé, acreditando que no momento certo Deus ia abençoar a vida dele, porque ele sabia que o Deus que ele servia era fiel. Já Sara, eu imagino que ela viveu a vida dela inteira com agonia, sofrendo, pensando: quando que eu vou receber a minha bênção? Até que na sua velhice, Sara engravidou de Isaac, um milagre vindo do Senhor, nos mostrando assim, igreja, que o nosso Deus está acima da medicina e acima de qualquer coisa. Porque Sara, ela era estéril, ela não poderia engravidar, e ela engravidou na sua velhice ainda, mostrando que para o nosso Deus, igreja, nada é impossível. O nosso Deus é capaz de todas as coisas por aquele que Ele ama. E Deus vê, igreja, o tanto que Abraão amava Isaac, porque como era o fruto da velhice dele, e com a mulher que ele mais amava, ele se apegou muito ao filho dele, ele amava muito ele. E Deus resolveu fazer um teste para Abraão. Ele mandou um anjo do Senhor, mandou uma mensagem para ele: fala com ele para sacrificar o filho dele em meu nome. Igreja, imagina que difícil a missão desse anjo. O anjo teve que simplesmente chegar no cara e falar: Deus mandou você matar seu filho ali. Só isso mesmo. Mas Abraão, sem relutar e sem questionar com o Senhor, simplesmente obedeceu, porque ele reconhecia que tudo que ele tinha, inclusive o filho dele, era fruto da bondade e da misericórdia de Deus na vida dele. Então ele levou Isaac até o monte a qual o Senhor ordenou. Como o Senhor ordenou, ele seguiu tudo certinho. Eu achei engraçado até que Isaac, ele tentou lutar, nem nada, ele se debateu, ele simplesmente aceitou, porque também desde cedo ele sabia que Deus era fiel. E no momento a qual Abraão ia concluir o sacrifício, o anjo do Senhor o impediu, dizendo que ele estava abençoado porque ele colocou Deus acima de tudo e de todas as coisas. Igreja, a pergunta que essa história nos traz é: você tem amado Deus acima de tudo e de todas as coisas? Você tem dado preferência ao Senhor? Igreja, as pessoas estão confundindo as coisas. As pessoas estão pensando que só porque Deus é o Todo-Poderoso, aquele que reina acima de tudo e de todos,
As pessoas pensam que Deus ele não tem sentimento. As pessoas pensam que Deus ele não sente nada. Igreja, Deus ele também sofre. Ele também sente. Você pode ter certeza que quando você sofre uma derrota ou alguma coisa ruim aqui nessa terra, Deus ele sofre junto com você lá no céu. Então, da mesma maneira que Deus sofre, Ele sente saudade de você. Muitas vezes Deus ele te chama para falar com você, só que muitas vezes você não tem dado ouvido. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por uma situação que uma voz vem na sua cabeça e te falou: ei, vai ler a Bíblia um pouco, vamos fazer um devocional, vamos orar um pouco, fala comigo. E na sua mente mesmo você respondeu: ah, depois eu vou, daqui a pouco eu vou. Você não foi. Nesse momento, igreja, você ignorou o Senhor. Você deixou Deus de lado porque você está dando preferência a outras coisas. Meu Deus. Então, igreja, assim como Abraão, vamos aprender a amar o nosso Deus acima de tudo. Uou, aleluia! Eu fico impressionado que as pessoas no dia de hoje conseguem ficar horas e horas no celular, nas redes sociais, mas não conseguem separar 15 minutos para ler a Bíblia. Ficam horas e horas no celular, mas não conseguem separar 15 minutos seguidos para orar. Tem gente que quando vai para uma festa, torce para a festa demorar o máximo possível para aproveitar o máximo. Mas quando vem para a igreja, já pensa o que vai jantar quando chegar em casa. Eita glória. Já pensa quando o culto vai acabar. Vamos aprender, igreja, a dar prioridade para o nosso Deus, porque Ele não pensou duas vezes em nos dar prioridade e em sacrificar o único filho dele por nós naquela cruz. Aleluia. Ele nos amou em primeiro lugar. Glória a Deus. Vamos aprender também a amar o Senhor. Dessa mesma linhagem, igreja, saiu Isaac, que era filho de Abraão, que também dispensa documentários, também é outro homem forte de fé. Dessa mesma linhagem saiu Jacó, que é outra história que eu gosto de destacar. Principalmente a parte que ele fez de tudo para conseguir a bênção dele. Vamos fazer outro pequeno resumo. Jacó, ele estava lá no deserto, estava com medo, aflito, com medo de reencontrar com o irmão dele, Esaú. E ele estava orando, clamando ao Senhor, pedindo por uma resposta. Até que do nada apareceu um anjo do Senhor na frente de Jacó. E o que ele fez? Ele foi até esse anjo e ele disse: por favor, você pode me abençoar, eu estou te implorando, eu preciso dessa bênção. Mas o anjo do Senhor, no puro deboche, virou a cara e simplesmente amou para ir embora. Porém Jacó, vendo que aquela era a oportunidade da vida dele, ele agarrou o anjo pelas vestes e não deixou ele sair de jeito nenhum. Ele dizia: enquanto você não me abençoar, enquanto você não abençoar a minha vida, você não vai embora, eu não vou desistir enquanto eu não for abençoado. E Jacó começou uma luta frenética contra o anjo. Foi até uma luta equilibrada. Uma hora o anjo batia e na outra hora Jacó apanhava. Mas o mais importante é que o anjo derrubava Jacó e ele se levantava de novo e agarrava no anjo. Ele caía e se levantava. Sabe por quê? Sabe por que Jacó não desistiu? Porque ele tinha mentalidade de vencedor. E essa é uma mentalidade, igreja, que todo cristão devia ter. Porque Jacó, ele caía, mas ele se levantava de novo. Nós devemos também aprender a ser assim. Eu posso cair uma vez, mas eu vou me levantar e vou tentar de novo. Eu posso cair 2 vezes. Eu posso cair 1000 vezes, mas eu vou me levantar 1000 vezes. Porque eu tenho certeza que na 1001 eu vou ser vencedor. Isso é pensar no vencedor. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Não desistir jamais, igreja. Perseverar até o fim. E outro detalhe nessa história que eu gosto de destacar, igreja, é que é o seguinte: quando eu li a primeira vez, eu fiquei pensando: nossa, gente, é um anjo, é um ser todo poderoso feito pelo próprio Criador. Com certeza, se o anjo quisesse fugir, correr de Jacó, ele corria, porque ele deve ultrapassar a velocidade da luz tranquilamente. Se o anjo quisesse matar Jacó, ele matava. Ele é um ser todo poderoso feito por Deus, como eu disse. Sabe por que o anjo não matou Jacó? Sabe por que ele não fugiu também? Porque aquela era a oportunidade de Jacó. Aquele era o momento dele vencer. Aquela era a chance dele. E Jacó, quando ele viu que aquela era a oportunidade da vida dele, ele não deixou escapar porque ele não sabia se ele ia ter outra. Conosco é a mesma coisa, igreja. Nessa noite você tem uma oportunidade única, porque o Deus está aqui. O Deus do impossível. O Deus que faz milagres. O Deus que cura todas as doenças está aqui nessa noite, igreja. Então clama, chama Ele, fala com Ele que você precisa. Porque eu tenho certeza que meu Deus é um Deus de vitória que não perdeu uma causa até hoje. E não é agora que Ele vai perder. Isso é verdade. Agora voltando para o versículo, Jacó teve também seus filhos, que futuramente seriam conhecidos como as 12 tribos de Israel. Então começa a história aqui do nosso protagonista, que no caso é José. A história de Jacó é bem parecida com a de Abraão. Ele também sonhava em ter um filho com a mulher que ele mais amava, porém a mesma não conseguia dar o filho que ele tanto sonhava. Enquanto as suas outras esposas já tinham dado 10 filhos para ele. Porém, também na sua velhice nasceu José.
aquele que seria o seu filho favorito. E Jacó, ele amou tanto José, tanto por ser o filho da sua velhice e também por ser o filho de uma mulher que ele amava. E querendo ou não, igreja, o filho mais novo sempre é mais mimado, né? Pode falar, os pais a gente fala, eu amo todos os meus filhos iguais. Não, não é. O mais novo sempre é mais mimado. Mas isso não é culpa de vocês, é até automático, igreja. É tipo quando você tem um bicho de estimação. Quando ele é filhote, você fica o tempo todo com ele, você fica dando atenção para ele o tempo todo, dando carinho. Mas depois que ele cresce, você já não quer ficar mais apegado com ele o tempo todo, você quer ter espaço. Exatamente. O mais novo sempre é mais mimado. E Jacó, ele amava tanto a José que ele deu uma túnica especial como prova de amor a ele. Porém, igreja, isso fez com que crescesse um ódio enorme. Os irmãos de José, eles tinham inveja. E eles foram acumulando esse ódio enorme deles por muito tempo. Lembra disso porque vai ser importante mais pra frente. Irmão, como eu disse, a parte profética dessa história, José tinha sonhos que mostravam que ele iria reinar acima dos seus irmãos. Deus falava com ele através de sonhos. E José, irmãos, como ele era muito novo, ele era muito alegre, ele ia contar para quem? Para os irmãos dele. E vocês acham que ele gostava disso? Nem um pouco. E ele contou a história que contava que o feixe de trigo dele se erguia e os seus irmãos se curvavam perante ele, mostrando assim que José nasceu para reinar. E lembra, igreja, quem nasceu para reinar vai reinar no final, independente de tudo. Aleluia. Mas os irmãos de José subestimavam ele. Eles diziam: quem você pensa que é? Você está achando que você é quem, José? Você nunca foi ninguém e nunca vai ser. Eles duvidavam da capacidade de José, mas mais para frente eles vão quebrar a cara. Pode esperar um momento. Até que um dia, igreja, aconteceu a grande tragédia que marca o marco dessa história. Um dia os irmãos de José foram pastorear as ovelhas do seu pai, mas eles estavam demorando muito para voltar. E o que o Jacó fez? Ele falou: José, vai buscar os seus irmãos, eu estou preocupado, eles estão demorando muito. E José então partiu em direção aos seus irmãos para ir buscar eles, porque o pai dele tinha ordenado. E quando José estava indo, os irmãos dele avistaram ele vindo de longe. E por causa do ódio que eles tinham dentro do peito deles, eles começaram a pensar: ei, vamos matar esse cara aqui? Vamos matar ele aqui e se livrar desse estupro logo de uma vez? Vamos matar ele e falar com o nosso pai que foram as criaturas do deserto que acabaram com a vida dele. Tudo isso, igreja, porque eles deixaram esse ódio enorme se acumular dentro do peito deles. Ei, toma cuidado com esse ódio que você está deixando crescer dentro de você. Toma cuidado com essa energia negativa que você está deixando crescer dentro de você. Porque quando você age no impulso, quando você age na raiva, muitas vezes você comete erros, igreja, que você não cometeria se você tivesse com a cabeça no lugar. Talvez se você estivesse calmo, com o coração frio e não guardando ódio, você não cometeria erros fatais, erros irreversíveis, erros que vão te prejudicar pelo resto da sua vida. Então toma cuidado com o ódio que você tem dentro de você. Então, alguns irmãos de José que estavam com o coração um pouco mais calmo falaram: não vamos matar ele não, vamos só dar um sustinho nele. Vamos jogar ele dentro daquele poço ali para ele aprender uma lição. Então, quando José se aproximou dos seus irmãos, ele era 1 contra 10, ele não teve o que fazer, ele foi jogado dentro de um poço fundo. E lá ele ficou sofrendo de dor, agonizando e pedindo ajuda. Essa é uma parte, igreja, da história que eu acho muito bonita. Que José, eu penso assim, José no fundo do poço, para ele aquilo foi uma derrota. Foi uma humilhação, porque ele foi abandonado pelos irmãos, ele estava sendo humilhado pelos próprios irmãos. Para ele, aquilo foi uma derrota. Mas para Deus, igreja, foi um livramento. Porque os irmãos de José, antes de jogar ele no buraco, estavam querendo acabar com a vida dele. Ou seja, essa derrota na vida dele foi necessária para que a vida dele seguisse adiante. E conosco é a mesma coisa, igreja. Na nossa vida, as derrotas vão ser necessárias muitas vezes. Às vezes você vai precisar perder para você ficar mais forte. Porque na vida você precisa cair para você aprender a se levantar. Porque é na luta, é na dificuldade que Deus te fortalece, igreja. Então vamos aprender a confiar no Senhor, porque as derrotas de hoje, quando a gente vê lá na frente, na nossa vitória, a gente vai olhar para trás e ver que tudo valeu a pena. E que valeu a pena confiar no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então vamos confiar, igreja, porque os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos, amém? Aleluia. E bom, José, ele foi tirado do poço dos seus irmãos. Porém, quando ele chegou no alto, ele já se deparou com um comprador de escravos. Um homem a qual veio buscar José. Sim, os irmãos de José tiveram a capacidade de vender o próprio irmão como escravo. Tudo isso pelo ódio que estava no lado deles. Glória a Deus! Então José, se debatendo muito, ele tentou, se esforçou. Após que ele pediu perdão por uma coisa que ele nem cometeu, não adiantou. Ele
foi levado pelo comprador de escravos. E aí, irmãos, começa a passagem de José no deserto. Uma passagem difícil porque ele foi levado por dias, passando sede, passando fome, sendo humilhado. E eu tenho certeza que na mente dele ele pensava: nossa, eu fui abandonado pela minha própria família, eu fui abandonado pelos meus irmãos. Mas eu tenho certeza que José sabia que ele não tinha sido abandonado pelo Senhor. Ele sabia que mesmo no deserto, mesmo indo para o incerto, Deus estava guiando. E Deus estava no controle. E nós também devemos aprender essa lição com José, igreja. Muitas vezes na nossa vida nós vamos passar por fases difíceis. Fases que muitas vezes parece que nunca vão acabar e que está sendo complicado demais. Mas vamos confiar, igreja, que mesmo no deserto Deus está te guiando para um lugar melhor. O mesmo Deus que está controlando os seus passos, o mesmo Deus que já calculou onde você ia pisar antes mesmo de você nascer, está no controle da situação. Confia nos planos do Senhor, Ele está te guiando no deserto. Bom, chegando no Egito, José tem uma grande passagem. Eu vou fazer um resumo aqui porque eu quero trabalhar mais no final. José ele foi vendido por um grande comprador de escravos que era Potifar, virou um amigo dele, virou um escravo importante, depois ele foi preso por uma situação meio chata. É uma história que eu indico muito vocês lerem porque a história de José é linda. Mas a história que eu queria destacar é quando José interpretou o sonho do faraó. O faraó do Egito estava passando por uma fase meio difícil, estava tendo sonhos meio complexos, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E nenhuma igreja, nenhum leitor de sonhos do Egito estava conseguindo interpretar o sonho do faraó. Ninguém conseguia falar o que ele tinha. E então, um homem a qual José tinha lido o sonho dele, indicou José para ler o sonho do faraó. Então José partiu até o faraó e José conseguiu perfeitamente entender o que o sonho do faraó dizia. Sabe por quê? Ele estava utilizando o dom que Deus deu para ele. Irmãos, jamais deixe o dom que está dentro de você morrer, porque através do seu dom Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Não importa se você é um levita, não importa se você é um tocador, se você é uma pessoa que ora bem, se você é um pregador, não importa. Deus vai usar o teu dom para fazer grandes coisas. Aleluia. Deus vai usar o teu dom, igreja, para te levar a lugares que você nunca imaginou que você ia chegar para fazer a obra do Senhor. Vai ser como um quebra-cabeça. Sabe o quebra-cabeça que você encaixa pecinha por pecinha? Vai ser você a solução para muitos problemas, através do seu dom. Porque, como eu disse, tinha muitos leitores de sonho no Egito, mas nenhum deles conseguiu. Quem conseguiu foi José. Da mesma forma, vai ter situações que não vai poder ser outra pessoa, não vai poder ser. Eita glória! Vai ter que ser você a solução de problemas de outras pessoas. Deus vai te dar. Confia no Senhor. Então, igreja, José, ele conseguiu interpretar o sonho do faraó. Ele conseguiu entender que o Egito iria passar por uma grande fase difícil, a qual uma fome grave iria acabar com o Senhor do Egito. E José conseguiu salvar o Egito da fome e da seca. Eu fico pensando, igreja, isso é outra lição que essa história nos ensina. Aonde temos escolhido do Senhor, as bênçãos de Deus vão acompanhá-lo. Porque pensa comigo, igreja, se o Egito foi salvo da fome, é porque Deus abençoou. E por que Deus ia abençoar o Egito? O Egito nem acredita em Deus, eles têm os deuses deles. Osíris, Ra. Sabe por que Deus abençoou o Egito? É porque José estava lá. Porque aonde temos escolhido do Senhor, as bênçãos do Senhor vão acompanhá-lo. Então, se você quer que o ambiente da sua casa seja abençoado, se você quer que as bênçãos do Senhor estejam na sua casa, se torna um escolhido do Senhor, se torna próximo dele, se torna um intercessor, porque, como eu disse, aonde tem o escolhido do Senhor, as bênçãos dele estão lá. Glória a Deus. Então, igreja, para finalizar, na parte mais linda dessa história, como eu disse, José ele salvou o Egito da fome. Porém, as terras em volta do Egito passaram por essa grande seca, porque não tinha ninguém para avisá-los dessa seca, incluindo a terra de Jacó e dos irmãos de José. Então, o que aconteceu? Jacó enviou os filhos dele até o Egito e disse: vai lá pedir suprimento e coisas para dar um suporte para a gente enfrentar essa fome. E quando eles chegaram na terra do Egito, José era o governador. José era aquele que administrava a comida do Egito. Ele era quem administrava para quem queria emprestar, para quem queria dar comida. E quando os irmãos de José chegaram, eles não o reconheceram, mas ele os reconheceu. Eu gostaria de contar a igreja. Abre sua Bíblia no livro de Gênesis agora, no versículo 42, minha. No versículo 6, igreja, ele fala: José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra
E os irmãos José vieram e inclinaram-se ante a ele com a face na terra. Irmãos, a profecia se cumpriu, nos mostrando assim que independente do tempo que se passa, independente das circunstâncias, independente das derrotas que você sofre no caminho, quando Deus te promete uma bênção, ela vai se cumprir independente de tudo que se passa, igreja. Deus, ele não se esqueceu da sua promessa. José levou, se não me engano, 30 anos para se tornar o governador do Egito. Então muitas vezes você pode estar pensando, nossa, Deus está demorando tanto para me abençoar, a minha bênção está demorando tanto, Deus está tão calado, o que está acontecendo? Será que eu vou realmente ser abençoado? Irmãos, lembra de uma coisa, quando Deus te promete uma coisa, Ele não te promete quando vai acontecer, mas Ele te promete que vai acontecer. Eita, Meu glória! Deus, não é algo prometido, vai acontecer. Então, independente do tempo que se passa, igreja, confia no tempo do Senhor, porque o tempo de Deus é perfeito. Você vai entender lá na frente. E também, irmãos, independente das derrotas que você sofra, siga adiante, continua batalhando, continua se esforçando, porque quando você vencer lá na frente, você vai ver que todo o esforço, toda a luta que você enfrentou, toda a dificuldade valeu a pena, e que valeu a pena confiar no Senhor, porque Deus ele é fiel. Então confia nos planos de Deus, igreja. E da mesma forma, as mesmas pessoas que te subestimaram, as mesmas pessoas que falaram que você não ia ser ninguém, que falaram que você é derrotado, que você nunca ia ser ninguém, quando vê você lá na glória, lá na vitória, não vão nem te reconhecer. Ei, é você mesmo. Como você conseguiu? Você era um ninguém, você era um derrotado e chegou tão longe. Você venceu, como você conseguiu? Aí, igreja, você vai bater no peito e dizer que o Deus da vitória estava do seu lado, te acompanhando em todas as jornadas de Deus, vitória. Nesse momento, você vai dizer que você tem um Deus enorme ao seu lado e que valeu a pena confiar nele. E da mesma forma, irmãos, que José ele foi vitorioso, você também vai ser. Então repete comigo nessa noite, igreja. Eu nasci para vencer. Nasci para vencer. E quem nasceu para vencer, vai vencer. Amém? Vamos fazer uma oração nessa noite. Eu gostaria de que a igreja ficar de pé. Glória a Deus. O Deus da vitória está aqui nessa noite, igreja. Busca Ele. Não deixe sua oportunidade escapar. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos primeiramente, meu Deus, te agradecer por essa rica oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa, meu Deus, porque nós reconhecemos, Pai, que não tem lugar melhor, meu Deus, para se estar do que dentro da Sua casa, Senhor, porque mesmo cansado, meu Deus, mesmo desgastado, Senhor, nós entendemos o nosso dia, meu Deus, também na Tua casa, porque nós reconhecemos que a partir do momento que colocamos os nossos pés dentro da Tua casa, nós recebemos o Teu renovo, Pai, espiritual e fisicamente, Senhor. Meu Deus, eu quero te entregar aqui, meu Deus, a vida dessas pessoas que estão aqui nessa noite, Pai. Eu tenho fé que ninguém que entrou aqui nessa noite vai sair da mesma forma que entrou, Pai. Eu tenho certeza que eles vão sair daqui impactados, meu Deus, impressionados com o tamanho da Tua glória e da Tua graça, Senhor, meu Deus. Eu não sei qual fase eles estão enfrentando, Senhor, se eles estão passando por um buraco, Pai, fundo. Eu não sei se eles estão atravessando um deserto de dificuldade, passando por sede, passando por dificuldade. Mas eu tenho certeza, Pai, que independente da fase que eles estejam passando, no final é vitória na certa. No final é bênção na certa, meu Deus, porque nós temos um Deus grande, enorme, um Deus de vitória, que nunca perdeu uma causa, e não é agora que vai perder. Então, meu Deus, eu te peço que não nos abandone, Pai, e que continue conosco, Senhor, porque nós reconhecemos, meu Deus, que sem Ti, Senhor, não somos nada. Sem Ti, meu Deus, somos apenas um grãozinho desse universo enorme. Mas com Você, meu Deus, sentimos que somos capazes de tudo, porque nós temos um Deus impossível ao nosso lado. Então, abençoe a vida de cada um poderosamente, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. A sua agradecimento pela oportunidade de gastar uma luz sobre essa. Glória a Deus. Amém, igreja? Quem recebeu essa palavra em nome de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. A oportunidade está com o Pai Ué, quem quer louvar o Senhor aqui nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Aqui, ó. Vai pra quê? Fica ali, varão, do outro lado. Glória a Deus. Entrega esse tempo. Ah, é, tá. Espera chegar.
Ó, ok. Não. Deixa eu ver. Peraí. Ó. Aqui, ó. Aqui tá tudo celular aqui. Não vai mexer, você que sabe. Eles. Salve da igreja capaz, Senhor, amém? Amém. Para mim é motivo de grande alegria, amém? Estar aqui pela primeira vez e ter essa oportunidade de estar juntamente com os irmãos para louvar e exaltar o nome do Senhor, amém? Amém, E nós sabemos que só Ele é digno, só Ele é digno de ser Aleluia. adorado. Senhor, às vezes olho Glória a Deus, aleluia. Você quer que pegue outro violão pra você? Vamos pegar. Segura pra mim aqui, varão.